Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Eduardo e nesse vídeo eu vou estar dando introdução em uma série de cursos que eu vou estar fazendo aí nos grupos, certo? Que é um assunto bem interessante, que atrai bastante pessoas, tá? Que é o desenvolvimento aí de jogos utilizando o OpenGL, tá? C++ e o OpenGL, com a API OpenGL, né? Bom, eu sei que tem muita gente aí que está na procura aí de como que faz para estar desenvolvendo jogos, certo? Como é que você pode estar fazendo, qual é o seu primeiro passo, por onde começar, né? Então eu acredito que vai ser algo bem interessante, tá? Bem interessante aí para muita gente. E sem mais delongas, tá? A gente vai estar começando por uma coisa mais simples, mas já é uma aplicação gráfica, já é uma aplicação interessante, tá? A cada aula, se você prestar bastante atenção e ir treinando, você vai extrair bastante conhecimento, tá? Porque eu não vou ser mentiroso com vocês. Se você só pegar e ficar copiando o que eu estou digitando aqui, entendeu? A explicação que eu estou dando, entendeu? Só ir copiando, sem tentar de cabeça memorizar, entender por que cada código funciona, o que ele faz, entendeu? Você não aprende, amigo. Não aprende mesmo, tá? Primeiro porque necessita de memorização. Todo aprendizado necessita de memorização. E para você ter memorização, o único modo é testando, entendeu? É você treinando, aliás, tá? Então você precisa treinar, certo? Pega um trecho do código, quando você vê assistindo o vídeo assim e vê assim, ó, esse trecho do código, por menor que seja, eu consegui entender. Você pega, você vai tentando fazer ele de cabeça, você vai decorando o que cada coisa faz, certo? Você vai sempre buscando ali, certo? Não decorar de cabeça e não saber para que serve, porque você vai precisar lá na frente, tá? Então, no mais, o que eu posso dizer é isso, tá? Pega um trecho do código, vai tentando ali decorar o que cada comando faz, vai tentando, você vai ter bastante erro de compilação, isso é normal, tá? Quando está começando, mas não, não vai nessa assim de que é só ir copiando, que aí não aprende, amigo. É impossível, tá? Nada se aprende sem treino. Então, no mais, vamos estar dando início aí, certo? Eu já separei aqui uma imagem que a gente vai estar precisando, tá? Nesse vídeo ainda, uma imagem do plano cartesiano. Depois eu vou explicar para que ele vai servir, tá? E vamos estar dando início. Eu vou estar mostrando também sobre o ambiente que eu estou utilizando aqui, certo? O ambiente, os pacotes e tudo mais, tá? Então vamos estar dando início a um projeto. Ele vai ser um projeto do tipo 2D, 3D aplicações, Glut Project, tá? Ok. Próximo, vamos estar dando o nome aqui de aula 01, certo? 001, aliás. OpenGL, tá? Aqui é um detalhe muito importante. Se você estiver utilizando aí o Windows, tá? Quando você instalar o CodeBox, provavelmente ele já vai setar automaticamente ali as bibliotecas do Glut, que é obviamente uma biblioteca muito importante para essa aula, tá? Então, se você estiver usando uma distribuição Linux, certo? Se ela for de 64 bits, ele não vai funcionar. Você pode instalar ali pelo terminal, porque as distribuições elas já estão permitindo instalar o CodeBox ali pelo apt, né? Só que você não vai conseguir passar dessa parte aqui, tá? Ele vai dar erro, por mais que você tente botar barra USR, ele vai dar erro dizendo que não foi possível encontrar os pacotes do Glut, tá? Então, para você estar resolvendo isso daí, você primeiro faz o seguinte, tá? Eu vou estar detalhando aqui os comandos, certo? E até em tela cheia para melhorar para vocês. Primeiro comando que você vai precisar dar é adicionar apt repository ppa pesg ppa, tá? Adicionou esse repositório, você dá um apt-get update e depois bota um apt-get install CodeBox. Isso vai instalar o software CodeBox. Depois tem alguns pacotinhos aí que você vai precisar estar instalando, tá? Um deles é o pacote
FreeGlut 3, tá? E se não tiver feito a instalação anteriormente, porque geralmente quando tu bota para instalar o FreeGlut 3, ele já vem o pacote dev junto, mas se não vier você bota também. O máximo que vai dizer é dizer que já está na versão mais recente. E você vai precisar também desse pacote Build Essential. Você vai precisar também do pacote GCC, tá? GCC, é só instalar aqui via apt-get. Você vai precisar deste pacote também. E depois, mesmo após fazer a instalação desses pacotes, ainda não vai funcionar quando você tentar selecionar um projeto do Glut, tá? No CodeBox. Para resolver, você faz o seguinte: você vai digitar este comando, depois este, ambos é só digitar e dar Enter, é coisa de milissegundos. Este também e este também. Esses 4 comandos, tá? Você vai digitar eles. Quando você vier aqui e for novamente tentar colocar /usr, ele vai continuar normalmente, tá? Isso acontece principalmente nas distribuições de 64 bits, tá? Porque ele fica tentando encontrar uma versão incompatível das bibliotecas, né? Então tudo bem. Já estamos aqui. Já abriu aqui para mim um arquivo padrão, tá? Então, de posse do seu compilador aí funcionando direitinho e tudo mais, você já pode começar a acompanhar, tá? Então eu vou estar dando início aqui, e para princípio a gente vai precisar de algumas bibliotecas. Então include, certo? E o nome das nossas bibliotecas, GL e glut.h, tá? Eu vou duplicar essa linha para não precisar digitar de novo. Essas duas bibliotecas aqui a gente vai estar precisando, tá? glut.h e gl.h, tá? Feito isso, a gente pode dar início. Int man, tá? Depois eu já vou explicar o que isso aqui faz. Int man é a função principal do nosso código, tá? Int argc short argv e abrimos a nossa função principal do nosso código, tá? Aqui dentro é onde vai ficar, digamos, o cérebro do nosso site, por assim dizer. Pelo menos a estrutura que faz ele rodar, se atualizar e tudo mais, tá? Agora a gente vai precisar chamar o glut. Então glut init, certo? E a gente vai usar os argumentos argc e argv, tá? Muito importante também esse comercial aqui, para não dar erro de compilação, tá? Feito isso, a gente vai começar agora a coisa em si. Glut init display mode, certo? Que é o modo em que ele vai usar aí para o nosso display. No caso, a gente vai usar, certo? O GL, certo? O glut single, e a gente vai usar também o glut RGB, tá? Feito isso, a gente pode agora criar a nossa janela onde o nosso jogo vai ser executado. Então glut create window, e aqui a gente coloca o nome que será exibido na nossa janela, ou seja, esse nomezinho que aparece aqui em cima, certo? Que vai aparecer na nossa janela. Então vamos colocar aqui aula 001 open gl, tá? Feito isso, vamos dar continuidade, certo? A gente precisa definir uma função que é onde será desenhada, certo? Todos os objetos aí que vão fazer parte do nosso jogo, tá? Então glut init, aliás, display func, e a gente coloca aqui a função draw, tá? Pode ser o nome que você quiser aqui, tá? Porque você vai ter que criar essa função depois. Eu já vou demonstrar, tá? Pode botar desenho, o que você quiser. Eu prefiro draw, tá? Perfeito. Feito isso,
a gente pode também agora definir uma cor, certo, para nossa janela. Então, gl clear, aliás, incorreto, clear color, certo? E é a cor de fundo da nossa janela. Eu vou ensinar depois a manipular isso aqui, certo? Assim que a gente chegar a ter acesso à janela, ok? Gl clear color, ok? E agora a gente precisa, certo, de um loop de execução, tá? Um loop de atualização. O que esse loop vai fazer? Ele vai ficar rodando, e qualquer objeto, qualquer coisa que precise ser atualizada na tela do nosso jogo, é ele que vai fazer a função ser recarregada para atualizar. Então a gente vai escolher aqui, certo? Glut man loop, tá? Esse loop ele não necessita de parâmetro, de nenhum outro parâmetro, a não ser após ele um return 0, tá? Para ele sempre retornar contando em 0. Então beleza, tá? A nossa parte aí, pelo menos do que a gente precisa fazer no intimate tá feita. E se eu for tentar compilar isso aqui, você percebe, ó, que ele já deu erro, tá? Por que ele deu esse erro? Porque a função draw não existe. A gente tem que criar ela. Então agora sim a gente vai criar uma função void draw, que vai ser do tipo void também. E aqui dentro é onde todos os objetos aí do nosso jogo serão desenhados, né? Então, ok, vamos dar continuidade. Eu vou estar atualizando aqui para ele compilar, e você nota que ele me gerou aqui uma janela, certo? Eu não posso maximizar essa janela, tá? Se eu maximizar, é quase certeza que ele vai congelar, ó. Foi dito e feito, ó. Tá vendo? Ele congelou a aplicação, mas isso é facilmente, dá para dar uma tapeada nele. Só fechar esse aqui, ele fecha junto, tá? Então, beleza. Por que ele congelou? Porque não tem nenhum buffer para ele carregar a nossa página. E por mais que eu coloque uma cor aqui, que aqui eu tenho 3 canais de cores. Eu tenho o vermelho, o verde e o azul, certo? E esses 3 canais, com eles eu consigo toda uma paleta de cores, definindo eles aqui, tá? Então, eu vou deixar inicialmente o vermelho ativo e vou compilar. Nota que ele não carregou nada na cor vermelha. Para resolver isso, a gente vai estar usando aí 2 funçõezinhas importantes, tá? Que é o gl clear, certo? E dentro dele a gente vai usar o seguinte: gl color buffer bit, tá? Após isso, basta dar um gl flush e ele já vai estar aí apto a carregar a nossa cor. Então agora sim eu vou compilar, e nota que agora a gente já tem uma telinha vermelha aí. Ah, mas e se eu quiser que essa janela já inicie numa resolução mais alta? Como é que eu faço? Já vou demonstrar para vocês. Você pode vir aqui e setar a propriedade glut init display size. Aliás, tem que ser gl. Até tinha me esquecido, tá? Então gl init display glut init. Aliás, não é display size, é window size, né? Tamanho de janela, aliás. Beleza. 800 por 600, tá? Aqui você insere os atributos em pixels, né? 800 por 600. Vamos compilar. Aí, tá? Já abriu aqui pra gente uma janelinha aí em 800 por 600, tá? Agora, para a gente dar continuidade, a gente vai começar com a parte de desenhar os objetos na tela.
para isso a gente tem que jogar o GL. Lembrando, todos os objetos que a gente desenhar, o GL First tem que ficar depois, tá? Se você não fizer isso, não vai dar certo, tá? Pode ter certeza que não. Então, para dar início, a gente vai primeiro definir uma propriedade que é o GL Matrix Mode, tá? Que vai ser o modo do tipo, certo? Ele tem que utilizar o modo de projection, ou seja, GL Projection, certo? Tá aí. E também ele vai precisar utilizar, certo, o GL Load Identifier para ele carregar essa nova projeção. Então a gente vai definir um atributo que é o GL Ortho2D, tá? Esse atributo aqui ele serve para alterar o campo de projeção aí digamos da nossa canvas, né? Não é correto falar canvas porque isso se utiliza no JavaScript, mas da nossa janela é o campo de projeção, né, onde se inicia o nosso campo cartesiano, certo? Então menos 5, 5, menos 5, 5. Vou deixar aqui por padrão, depois eu vou demonstrar a diferença que ele faz, tá? Isso aqui é importante, certo? Depois eu vou remover esses três códigos aqui, certo? Esses três comandos aqui do software e vou demonstrar o que acontece se eles não estiverem aqui, tá? Agora, finalmente, para desenhar os nossos objetos, a gente usa o GL Begin, certo? E a gente utiliza o GL End, certo? Feito isso, aqui dentro a gente pode começar a desenhar, porém a gente tem que estipular aqui que tipo de objeto será desenhado, se serão linhas, lines, certo? Se serão, certo? Se serão quads, quadrados, certo? Se serão triangles, certo? Triângulos, tá? E tudo isso vai alterar o modo como a gente tem que desenhar eles. Eu vou começar com as linhas, tá? Para estar demonstrando aí. Então agora, para a gente desenhar, a gente precisa usar o seguinte: GL Vertex to F. É aí que vai começar a entrar em cena o nosso ponto cartesiano lá que eu havia demonstrado, tá? O plano cartesiano aqui. É aí que ele vai começar a entrar em cena, tá? Então, para a gente estar desenhando uma linha, a gente precisa acertar duas coisinhas. A primeira é, se a gente for reparar aqui, eu quero traçar uma linha de menos 2 até o 2, certo? Então, eu posso tentar colocar aqui menos 2,2 e vamos compilar ele aí para ver o que vai estar acontecendo. Compilei, note que nenhuma linha foi exibida. Por que nenhuma linha foi exibida? Não foi exibida porque para a gente desenhar uma linha, mesmo que seja só uma linha, a gente tem que ter dois parâmetros, porque nós temos duas vertices, entendeu? Então, para desenhar linhas, a gente vai necessitar de mais um GL Vertex to F, certo? E essa daqui, ela vai possuir 2,2, tá? Vamos tentar executar aqui novamente. E tá aí uma linha traçada aqui. Você nota que a gente consegue também alterar a posição verticalmente, tá? Apenas alterando aqui embaixo. Se você se lembrar, aqui a gente foi de menos 2 até o 2, certo? No eixo Y seria a mesma coisa, a gente iria de menos 2 até o 2, entendeu? Então, menos 2 até menos 2 e por aí vai, tá? Então, tudo que a gente vai precisar fazer, como é apenas uma linha, é alterar, inverter a ordem. Então, de 2 ele vai até menos 2 e nós teremos, por isso, uma linha no sentido vertical,
tá? Vamos agora demonstrar, certo? Primeiro eu quero demonstrar mais uma coisinha. Como que eu faço para alterar a cor, certo? Dessa linha. Simples, você vai usar o GL Color, certo? 3F, e aqui dentro de 3 parâmetros nós vamos definir essa cor, tá? Aqui na cor da nossa janela eu quero demonstrar que a gente tem toda uma paleta de cores. Então aqui eu habilitei a segunda paleta, nós temos o verde, certo? Se eu habilitar, desativar a paleta do verde e ativar a do azul, nós teremos o azul, tá? Porém, certo? Não é só isso, é óbvio, a gente consegue ter toda uma paleta de cores. A diferença é que se você for usar algum número acima de 1, você não pode inserir o número diretamente aqui, porque não vai funcionar, tá? Você precisa utilizar um ponto antes. Eu vou colocar agora o vermelho, mas eu vou jogar ele lá para uma escala 8. Ó, este vermelho, certo? Agora eu vou alterar novamente para 1 para você ver se você nota uma grande diferença, tá? Ele ainda tem acima da casa decimal, você consegue setar ainda, tá? Aqui, e agora vamos recompilar para ver, certo? Agora vou setar ele aqui para 2, certo? Ó, agora a gente já tem um vermelho que já não está nem muito puxado para o vermelho, mas você ainda sente o traço do vermelho, tá? É toda uma paleta de cores, você pode misturar entre as três, fazer um nivelamento, né? Para você ter aí, certo? Diversos tons de cores, como por exemplo, vou ativar agora o campo do azul, vou colocar aqui 14. Vamos testar. Agora a gente já veio para um roxo, certo? É toda uma paleta de cores aí que você pode estar utilizando por meio disso. O Google é seu amigo para encontrar as cores aí que você tem procurado, tá? Tem muitos sites que oferecem RGB em diversos modos aí, essas cores para você estar podendo utilizar, tá? Feito isso, eu vou voltar, certo? Ao vermelho padrão. Então tá aí, uma página vermelha. Ou melhor, né? Para ficar melhor a visualização, já que o vermelho é muito gritante, vamos botar um azul. Só que um azul não tão forte. Vamos colocar ele na escala do 9 para ver. Ele ainda tá bem forte. Vamos botar aqui. Vou ativar o segundo canal para ver. É todo um nivelamento entre as cores, e para saber de cabeça isso aqui teria que ter todas decoradas de cabeça, então é impossível. Esse daqui é claro demais, não gostei. Vamos acrescentar aqui um ponto doce nesse canal aqui para ver se ele dá uma escurecida. De qualquer jeito ele habilitou o azul, né? Bom, fazer uma junção dos dois. Aí ó, um azul perfeitinho, certo? Escurinho, aí fica mais fácil para ver. Agora, para alterar a cor da linha em si, certo? Você vai precisar alterar aqui, ó. Aqui, certo? Você vai colocar, então, aqui ainda tem uma diferença, tá? Essa última casinha que a gente tem aqui, certo? Ele é uma casa, digamos que nesse caso aqui ela não está tendo muita utilidade, tá? Ela não vai ser muito útil, tá? Mas ela tem a utilidade de, digamos, alterar a intensidade da cor, tá? Agora, nesse aqui você não tem necessidade de utilizar o ponto. Então, se você está aqui 34 e o resto 1, ele já vai alterar a cor da minha linha, tá? Você está aqui, por exemplo, você pode utilizar o ponto também, certo? Você nota que ele já alterou ali a cor da linha. E vamos colocar aqui um valor nivelado. Realmente necessita do ponto também. Não estava me recordando quanto a isso, tá? Vou desativar agora o canal do vermelho. Vou deixar ele mais ativo aqui. Por hora tá os 3 canais ativos, né? Então eu vou desativar 2 canais e deixar apenas o vermelho.
agora a nossa linha já ficou vermelha, tá? Então é todo um balanceamento aí que você pode estar fazendo com essas três casas aqui, tá? Para obter outros valores de cor. Por exemplo, eu vou colocar o vermelho no 6 e o azul no 4, por exemplo. Vermelho com azul não dá combinação boa. Um roxinho, rosinha praticamente, tá? Mas depois eu vou estar demonstrando até como é que você pode estar fazendo um degradê usando isso daqui, tá? Não só essa linha, mas mais uma ali conjugada. Voltando ao que interessa, agora a gente precisa alterar, certo, o modo como será desenhado os nossos objetos. Então agora a gente vai ter um quad, ou seja, quads, um quadrado, certo? Para desenhar um quadrado a gente precisa de 3 vertices, tá? 4, aliás, doideira da minha cabeça. 4 vertices, tá? E eu vou te ensinar no ponto cartesiano agora. Se você prestar muita atenção, você vai aprender com muita facilidade. Toda vez que você precisar desenhar aí um quadrado, você vai saber aí, sem maiores problemas, tá? Olhar no ponto cartesiano e saber qual o sentido correto a procurar, tá? Vamos dar uma olhada aqui no plano cartesiano. E aqui a gente consegue perceber que a gente tem aqui, certo, uma setinha apontando para o eixo X, que é de um lado para o outro, e uma setinha apontando para o eixo Y, que é de baixo para cima, de cima para baixo, tá? Como que eu vou saber, como que eu vou fazer para usar esse plano cartesiano para descobrir quais valores que eu tenho que inserir aqui para formar o meu quadrado? É muito simples, tá? Se você prestar bastante atenção, você não vai ter problema quanto a isso. Você nota que a seta está apontando para cá, para o nosso lado direito. Isso significa que o triângulo ele vai precisar fazer o seguinte. Ele vai precisar primeiro vir daqui até aqui, sempre para o lado onde a seta está apontando. Então ele vai subir e ele vai dobrar aqui. Então aqui eu tenho menos 2. Se eu quiser fazer ele em menos 2, né, fazer ele mais pequeno, tá? Depois eu mostro como ampliar ele, né? Menos 2, certo? Subiu aqui até 2. Então agora eu já sei que eu tenho que inserir menos 2 e 2. Então vamos lá inserir isso, ó, menos 2 e 2, tá? Agora no próximo, certo? Menos 2 a 2, agora a gente tem aqui, chegamos aqui em cima. Para cá a gente vai utilizar então o 2 até o 2. Então eu já sei, ó, se aqui deu menos 2 até 2, então a gente inseriu ali, ó, menos 2,2, certo? Agora daqui do 2 onde a gente parou, para chegar até o outro ponto formando o quadrado, a gente tem 2 com 2. Então a gente tem 2 positivos, né? Então 2,2, tá? Continuando o nosso plano cartesiano, agora a gente vai do 2, descendo aqui, ó, ele tinha vindo daqui até aqui, parou aqui. Descendo aqui a gente vem do 2 até o menos 2, então eu já sei que é 2 e menos 2, tá? Então 2, menos 2, tá? E por último, mas não menos importante, né? A gente veio daqui do 2 ao menos 2 e parou aqui. Então aqui eu tenho menos 2 com menos 2. Então vamos inserir ali também menos 2, menos 2. Tá? Vamos testar ver se isso aqui funcionou? Tá aí, ó. Temos um quadrado que foi exibido aí na cor preta. Tá? Vamos alterar agora a cor desse quadrado. Eu vou demonstrar também como é que você pode estar fazendo para fazer um degradê utilizando esse quadrado, tá? Então vamos lá, tá preto porque a gente rebaixou todos os níveis de cor, né? Então vamos agora botar um vermelho e compilar. Já passou a exibir aí um quadrado vermelho. Para você fazer um degradê com esse quadrado, não é difícil. Da mesma maneira que a gente inseriu essa linha aqui, GL, cola, tri, F, e as 3 propriedades que a gente precisa alterar, no ponto em que a gente prefere o nosso degradê, certo? Por exemplo, na penúltima parte aí das nossas vertices, nós vamos reinserir essa linha, certo? E reinserindo essa linha, a gente pode alterar aí o nosso degradê do modo que a gente quiser. Por exemplo, aqui, ponto 3, vamos ver como é que fica.
Nota que ele fez aí já um ofuscado aí, as possibilidades são, tá? E cada vez que eu altero a ordem aonde isso aqui vai ficar, ele vai alterar no meu quadrado a parte onde o degradê vai ser gerado. Agora você nota que ele foi gerado aqui na parte de baixo, tá? Cada parte aqui é um ponto onde o nosso degradê vai ser gerado. Você pode gerar mais de um também, se você preferir, tá? Então eu vou botar aqui, só que em vez de usar agora o ponto 3, a gente vai usar aqui no azul o canal dele completamente ativado. Vamos ver como é que ficou? Ó que coisa louca, tá vendo? Então, para esse vídeo não se estender demais, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte. Aqui a gente aprendeu a como usar o plano cartesiano para entender, certo? Pegar as propriedades que são necessárias inserir aqui. Eu quero até demonstrar para você aumentar o tamanho desse quadrado. Você nota que ele está tendo esse tamanho aqui. Se eu quiser aumentar ele, não tem dificuldade. Lembra que a gente usou menos 2 no plano cartesiano? Então vamos alterar para menos 4, certo? Todos os pontos onde existe 2 nós substituímos pelo 4. Isso vai fazer com que ele aumente aí de tamanho, né? Então vamos rodar. Agora nós temos um quadrado bem maior, tá? E lembra que eu tinha demonstrado que eu ia explicar ali por que a gente inseriu essas linhas aqui antes de desenhar os nossos objetos? Estas linhas aqui, eu vou remover elas do código. Remover. E eu vou compilar. Nota o que aconteceu. O nosso quadrado ficou completamente doido, entendeu? Essas linhas aqui, elas são muito necessárias, tá? Até se eu remover essa projeção aqui e manter o resto, eu vou ter o meu quadrado sendo projetado, mas eu vou maximizar a tela. Olha o que vai acontecer. Olha o que aconteceu com o nosso quadrado. Quando eu maximizei a tela, alterou a propriedade. Por isso que a gente precisa disso aqui, para ele projetar esse tamanho aí, projetar esse campo cartesiano para, digamos, compensar automaticamente para mim, tá? Então agora, se eu maximizar a tela, ele redimensiona o meu quadrado para caber na resolução aí que ficou maior após eu maximizar, tá? Então, para essa primeira aula é isso. Eu espero que tenham gostado. Até mais.